Olá, eu me chamo Márcio Sacon e hoje falaremos sobre as constituições do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi aprovada em Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada logo após em 5 de outubro de 1988. É a segunda mais extensa do mundo, atrás apenas da indiana de 1949. Apesar de extensa e sob muitas contradições políticas e jurídicas, esta Constituição apresenta ao povo e ao mundo uma renovação e segurança jurídica no Brasil, para se viver, trabalhar e empreender, que mesmo não sendo a ideal, seguramente é uma das mais avançadas do mundo, sendo que uma de suas maiores preocupações é a dignidade humana. Por esse motivo, definida como a Constituição Cidadã. A Carta Magna de 1988 é a 8ª Constituição do Brasil, levando-se em conta a Emenda Constitucional número 1 de 17 de outubro de 1969, que apesar de contestada, vigeu e regeu juridicamente o Brasil até 1988. Apresentaremos a seguir uma relação e alguns comentários sobre essas constituições. A primeira Constituição, a de 1824, do Brasil Império, ela foi apoiada pelo Partido Português, constituído por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. D. Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823 e impôs o seu próprio projeto, que se tornou a primeira Constituição no Brasil, datada de 25 de março de 1824, contendo 179 artigos, e durou por 65 anos, sendo a mais longa. A segunda Constituição, a de 1891, a Brasil República, também não foi muito diferente. O Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e chefe do governo provisório, e Rui Barbosa, seu vice, nomearam uma comissão de 5 pessoas para apresentar um projeto a ser examinado pela futura Assembleia Constituinte. As principais inovações dessa Constituição, datada de 24 de fevereiro de 1891, são a instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo, estabelecimento da independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a criação do sufrágio com menos restrições, impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos, separação entre a Igreja e o Estado, instituição do habeas corpus. Outra mudança foi o abandono do modelo parlamentarismo franco-britânico, em proveito do presidencialismo norte-americano. A terceira Constituição, a de 1934, a segunda da República, com o país presidido à época pelo Getúlio Vargas, o país realiza nova Assembleia Constituinte, instaurada em novembro de 1933. A Constituição de 16 de julho de 1934 traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir de 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo a proibição de votos aos mendigos e analfabetos. Criação da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, mandato de segurança e ação popular. A quarta Constituição, a do Estado Novo, de 1937, ela se deu em 10 de novembro de 1937, quando Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo,
de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos, concentração de poder nas mãos do chefe do Supremo do Executivo, e essa carta é datada do 10 de novembro de 1937. Entre as principais medidas adotadas, destacam-se a instituição da pena de morte, da supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário, restrições das prerrogativas do Congresso Nacional, permissão para suspensão da imunidade parlamentar, prisão e exílio dos opositores ao governo, a eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Ao fim de 1945, as eleições realizadas para a presidência da República deram a vitória ao general Eurico Gaspar Dutra, empossado em 31 de outubro de 1946, que governou o país por decretos-leis enquanto preparava-se uma nova Constituição. Alguns desses decretos vigem até hoje. Quinta Constituição, de 1946. Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte, que instituiu o fim da censura, da pena de morte, devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre os poderes, além de dar autonomia aos estados e municípios. A Sexta Constituição de 1967, já sob o regime militar, num contexto predominante nessa época, que era a Guerra Fria no mundo, já sob o cisma nuclear e o crescimento de potências comunistas dominantes como Rússia e China, dentre outras, sob um clima considerado como um permanente estado de guerra e o Brasil vivendo um sistema dominado pelos militares, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada em 24 de janeiro de 1967. Mais sintética do que a antecessora, adotou-se a eleição indireta para presidente da República por meio de um colégio eleitoral formado por integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Judiciário tem suspensas as garantias dos magistrados. Um dos destaques foi a censura prévia aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro, ao cinema, a suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previsto na Constituição, autorização para intervenção em estados e municípios. A Sétima Constituição, que é contestada, ela foi feita através de uma emenda constitucional de 1969. Imposta pela Junta de Ministros da Guerra, o Exército, a Aeronáutica, a emenda constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969, apesar da forma por ter praticamente alterado a Constituição de 67, ao nosso ver, pode ser considerado como uma nova Constituição pela forma de vigência e a competência hierárquica jurídica. Observamos que se trata de uma norma ainda vigente em muitos casos. Esta carta estabeleceu eleições indiretas para presidente da República com mandato de 5 anos e governadores por 4, e a extinção das imunidades parlamentares. Também foi estabelecida a liberdade dos estados e municípios de se organizarem por legislação própria, estabelecia o rigor nas contas públicas, permitia a criação criteriosa de municípios, com eleição de prefeitos em data nacional, mas diversa dos deputados e senadores. A reunião dos parlamentares federais seria de 31 de março a 30 de novembro. O crime de responsabilidade por falta nas sessões também foi previsto.
Ainda em se considerando as contradições quanto à origem, verifica-se no texto enormes similaridades com as anteriores e com a atual Constituição, na garantia dos direitos do cidadão. A oitava Constituição, que é a atual, a Constituição de 88, em 27 de novembro de 1985, por meio de uma emenda constitucional número 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Encerrados os trabalhos em 5 de outubro de 1988, inaugurou uma nova etapa jurídico-institucional no país, com a ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais, reconhecendo o direito ao voto aos analfabetos e concedendo a partir de 16 anos. A redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e férias acrescidas de 1/3 de salário. Eleições majoritárias em 2 turnos, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade de 5 dias, criação do Superior Tribunal de Justiça em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, criação dos mandatos de injunção, de segurança coletivo e ampliação do habeas corpus. Não obstante a propaganda como ultra inovadora, observa-se bastante similaridade com as antecedentes que regeram nosso país, mostrando uma clara evolução, ampliando a manutenção do Estado democrático. A Constituição Federal de 1988, quanto à sua classificação. As Constituições têm várias classificações, em função da sua concepção, forma e estilo. Encontramos na descrição proposta por Marcel Gonçalves, que descrevemos abaixo. Material ou formal? Material é aquela que possui apenas matérias constitucionais. Formal, além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos, tal como o artigo 242. Escrita ou não escrita? Escrita é um documento solene. Não escrita, também chamada de Constituição costumeira, é fruto dos costumes da sociedade, tal como a Constituição da Inglaterra. Dogmática ou histórica? Dogmática, aquela que é fruto do trabalho legislativo específico, tem esse nome por refletir os dogmas de um momento da história. Histórica, ela é fruto de uma lenta evolução histórica, tal como ocorre na Inglaterra. Promulgada, outorgada ou cesarista. Promulgada é a Constituição democrática, ou seja, aquela feita por representantes do povo. Outorgada é a Constituição imposta ao povo pelo governante. Cesarista é a feita pelo governante, mas submetida à apreciação do povo mediante referendo. Sintética ou analítica. Sintética é aquela como a Constituição reduzida, concisa, tal como a Constituição americana de 1787. Analítica é uma Constituição extensa e prolixa. Garantista ou dirigente. A garantia limita-se a fixar direitos e garantias. É uma carta declaratória. Dirigente, além de fixar os direitos e garantias, fixa as metas estatais, fica a direção para o Estado, como exemplo o artigo 3º. Imutável, rígida, flexível ou semi-rígida. Imutável, porque não pode ser alterada. Rígida é aquela que possui um procedimento de alteração mais rigoroso. Flexível, possui o mesmo procedimento de alteração que as demais leis. Semi-rígida, parte dela é rígida e parte é flexível, onde uma parte é difícil e a outra é fácil de mudar. Dessas classificações que tivemos acima, dispomos que a nossa Constituição Federal de 1988, ela é formal, escrita, dogmática, promulgada,
analítica, dirigente e rígida. Passamos agora a falar sobre a estrutura da Constituição Federal. Estrutura da Constituição Federal. Basicamente, a estrutura da Constituição do Brasil de 1988 é dividida em três partes: o preâmbulo, o texto e as disposições transitórias. O preâmbulo ele abre a Constituição e, apesar de desnecessário e sem força jurídica, dá uma ideia resumida e poética da concepção da Carta, somente cabível por ser originária, o que não ocorre com as estaduais e municipais. Segundo, o texto, a parte dogmática. O corpo da Carta, do artigo 1º ao 250, conteria tudo o que é necessário para se poder dizer completa. Porém, ao legislador aprove acrescentar as disposições transitórias ao final. Terceiro, ato das disposições constitucionais transitórias. Poder-se-ia supor que, em razão do termo transitório, o ato das disposições constitucionais transitórias trataria apenas de normas de transição. Porém, essa afirmação não é correta. É impactante a promulgação de uma Constituição e o novo texto constitucional, o topo da pirâmide desenvolvida por Kelsen, repercute todo o ordenamento e os atos das disposições constitucionais transitórias existem para amenizar essa mudança. A organização da Constituição de 1988 ela é dividida em 9 títulos. O título 1º, Princípios Fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º, temos os fundamentos sobre os quais constitui-se a República Federativa do Brasil, os valores que orientam a elaboração da Constituição, elementos de interpretação e integração do texto constitucional, contribuindo para a unidade da Constituição. O título 2º, Direitos e Garantias Fundamentais, do artigo 5º, considerado como muitos como o mais importante da quarta, ao 17, são elencados uma série de direitos e garantias, reunidos em 5 grupos básicos. O capítulo 1º são os direitos e deveres individuais e coletivos, capítulo 2º, direitos sociais, capítulo 3º da nacionalidade, capítulo 4º dos direitos políticos, 5º dos partidos políticos. As garantias ali inseridas, algumas delas inexistentes em constituições anteriores, representaram um marco na história do Brasil. O título 3º, Organização do Estado. Do artigo 18 ao artigo 43 é definida a organização política administrativa, ou seja, das atribuições de cada ente da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Além disso, trata-se das situações excepcionais de intervenção nos entes federativos, versam sobre a administração pública e servidores públicos, militares e civis e também das regiões do país e sua integração geográfica, econômica e social. Título 4º, Organização dos Poderes. Do artigo 44 ao 135 é definida a organização e as atribuições de cada poder, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, bem como de seus agentes envolvidos. Também define os processos legislativos, inclusive os que emendam a Constituição. Título 5º, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Do artigo 136 ao 144 são definidas as questões relativas à segurança nacional, regulamentando a intervenção do governo federal através de decretos de estado de defesa, estado de sítio, intervenções das Forças Armadas e da segurança pública. O título 6º, Tributação e Orçamento. Do artigo 145
ao 169 são estabelecidas as limitações tributárias do poder público, da União, dos Estados, do Distrito Federal e município, organizando o sistema tributário e detalhando os tipos de tributos e a quem cabe cobrá-los. Estado fiscal reconhece sua fonte de custeio para existir e regular. O cidadão se torna a sustentação do Estado, pago pelo seu tributo, de forma a qual o Estado intervenha o mínimo na vida do cidadão e regularize a destinação mais eficiente dos tributos arrecadados. Título 7º, da Ordem Econômica Financeira. Do artigo 170 ao 192, são regulamentadas as atividades econômicas e financeiras, bem como as normas da política urbana, agrícola, fundiária e reforma agrária, versando ainda sobre o sistema financeiro nacional. Conjunto de normas reguladoras que regem de forma alternadas pelos princípios do liberalismo e intervencionismo do Estado, incentivando a valorização do trabalho humano, capitalismo econômico, propriedade privada, livre concorrência, setores estratégicos, em erradicar as desigualdades sociais e regionais a fim de constituir a soberania econômica. Título 8º, da Ordem Social. Do artigo 193 ao 232 são tratados os temas relacionados ao bom convívio e desenvolvimento social do cidadão, como deveres do Estado, a saber, seguridade social, educação, cultura, esporte, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família e populações indígenas. A União, Estados, Distrito Federal e município visam em atender ao máximo os direitos do cidadão. Título 9. Disposições constitucionais gerais, que não são os atos das disposições constitucionais transitórias. Do artigo 233 ao 250, o 233 foi revogado. São tratadas as disposições esparsas, versando sobre temáticas variáveis e que não foram inseridas em outros títulos, em geral, por se tratar de assuntos muito específicos. Serviços notariais feitos pelo setor privado, por delegação do poder público, preços pagos por autenticações de documentos, consórcios públicos para execução de serviços públicos, propriedades rurais que cultivam plantas psicotrópicas ou trabalho escravo serão expropriadas e encaminhadas à reforma agrária. Valores econômicos apreendidos do tráfico ilícito de entorpecente e do trabalho escravo serão revertidos a assistências sociais ao combate do tráfico. E na terceira parte nós temos os atos das disposições constitucionais transitórias. A finalidade do ADCT seria estabelecer regras de caráter meramente transitória entre o antigo regime constitucional, ou de 69 ou de 67, como alguns preferem, com o novo regime constitucional de 1988, promovendo a acomodação e a transição entre as normas antigas e a nova Constituição. Todas as constituições brasileiras possuem atos da disposição transitória, exceto a primeira. A de 1988 nasce com 70 artigos, hoje consta de 114 artigos. Parte desses artigos são em relação à transição harmoniosa de um regime para outro, citando o artigo 16, que se referia até que se não efetivasse o disposto no artigo 32, parágrafo 2º da Constituição Federal, caberia ao presidente, com aprovação do Senado, indicar governador e seu vice do Distrito Federal. E, de outro lado, podemos falar das definições da eficiência exaurida. Significa que ela possui a vigência e depois perde eficácia, pois foi alcançada. Exemplo pelo artigo 3º, que diz sobre a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação.
sendo feita e realizada em 1993, exauriu sua eficácia. Esse nosso trabalho tem como referência, essas referências estarão no link abaixo do nosso canal do YouTube e elas estarão disponíveis para consulta. Foram os links principais onde nós conseguimos nos basear para esse trabalho. O ato institucional de 1969, no site do Planalto, a Constituição da Índia, por Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Constituição Brasileira com fonte na Wikipédia, as estruturas das Constituições de Richard Ferreira Lima, as Constituições Brasileiras do Senado Notícia, a Emenda Constitucional de 1969 do Planalto, a Constituição da Junta Militar imposta em 1969 pela ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a estrutura da Constituição Federal, Gran Cursos Online. Nós agradecemos aqueles que chegaram até aqui e pedimos que se filiem ao nosso canal e também deixe o seu like e abrindo o sininho para avisar de novas apresentações. Muito obrigado.